Pessoal, boa folga. Escola now, lead the court. A voz do seu tá baixa, professor. Oi? Agora voltou ao normal. Let's go. Leis de Newton. Nosso assunto de hoje. Leis de Newton. Isaac Newton. Bom, antes de começar com a lei de Newton, eu vou falar um pouquinho de como aconteceu essas leis, como para ela poder acontecer, né? Desde a da antiguidade aí, os seres humanos procuram entender a ação de forças. Como é que acontece, por que acontece, como é que é isso. E um desses estudiosos foi Aristóteles. Você já deve ter ouvido falar sobre ele, né? Aristóteles, ele teve a teoria de que para um corpo se movimentar, precisa de ação de uma força. Verdade? Um corpo, qualquer corpo, ele só se movimenta se tiver ação de uma força. Sem força nenhuma, ele permanece imóvel. Porém, ele diz também que quando essa força some, quando essa força para de atuar, esse corpo deve parar. Aí está a mentira. Ok? Se um corpo está em movimento, se essa força para de atuar nele, ele vai continuar lá em movimento. Ele só vai parar se houver outra força. Qual pode ser? Um exemplo, tá? Eu tenho essas chaves aqui, ó. Quando eu solto aqui, ela tem a ação da gravidade. A força que atua nela é a gravidade. E ela fica assim. Porém, ela não fica o tempo todo, né? Ela vai diminuindo. O nome disso é pêndulo, tá? Ela vai parando. E ela só para por causa de uma coisa. A força de resistência do ar. Então, para um objeto em movimento parar, precisa de outra força. Pode ser qualquer outra força. Pode ser uma força de alguém empurrando de volta contra o movimento, né? Contra o sentido do movimento. No caso, se o objeto está movendo para lá, aí se tem outra força voltando, ele vai parar, certo? Pode ser a força de resistência do ar, igual eu mostrei, ou pode ser a força de atrito. Nós vamos ver mais na frente o que é essa força de atrito. Mas já para deixar claro, se você empurra uma caixa no chão, se só senta aquele peso, só precisa botar muita força por causa do atrito. O atrito é a resistência da caixa no chão, tá? Então imagine aqui no chão, tá? Uma caixa aqui. O atrito, ele está aqui, ó, ele de azul. O atrito, ele está aqui, ó. Tá? Isso é o atrito. Se não houver o atrito, o simples toque, essa caixa se move. Certo? E aí o atrito está ligado diretamente ao peso também, né? A massa e o peso da caixa. Quanto maior a massa, maior o atrito. Certo? Então, só para você ter ideia aí, então, essa ideia de Aristóteles estava errada, né? Com o passar do tempo, vários outros estudiosos apareceram e um dos melhores pensadores aí, pelo menos que tiveram as melhores ideias que são utilizadas hoje, foi Galileu Galilei, né? E Isaac Newton. Vocês usam aí o sistema da escola para ver as notas, as faltas. Galileu, o nome do sistema, é em homenagem a ele, tá? Galileu Galilei. Físico astrônomo Galileu Galilei. Certo? E Isaac Newton, né? Isaac Newton teve as suas principais ideias aí que é utilizada hoje. Criou três leis.
Foi. O que esse cara fez? Cara, O Galileu Galilei, algo assim. rapaz, foi o primeiro cara a dizer que a Terra era redonda e que a Terra gira. Tipo, só isso. É só isso, né? Ele disse a Terra é redonda e ela gira. E ninguém acreditava, né? Ele até foi morto por isso, né? Em um congresso não, em uma assembleia, estava sendo condenado os franceses e condenar ele por causa dessa teoria dele, de que a Terra gira, tá? Então chegaram para ele, ó, quando perguntar, diga que não. Se você disser que não, você sairá livre. Se você disser que ela gira, você morre. Aí ele tá certo. Chegou lá na hora, perguntou, né? Perguntaram a ele, todo o pessoal tudo lá e os juízes. Você acredita, você tem como provar que a Terra gira ou você estava mentindo? A Terra gira ou não? Aí ele falou, não. Aí todo mundo fez silêncio, aí ele, mas que gira, gira. Aí morreu, né? Já sabe o resultado. Primeiro ele falou que não, mas depois não conseguiu mentir para a verdade, né? Então ele foi morto e posteriormente a NASA aí conseguiu constatar que sim, a Terra gira. E aí os que mataram ele não estavam mais vivos, mas cometeram um erro, né? Se o Isso cara é só um fugir erro, tá? aí Galileu agora, teve... Oi? do lado de vocês aí. O quê? Oi? Não entendi nada. Fale mais alto, não dá para entender não o que você está falando. Deixe pra lá. Então Entendeu? ele teve várias ideias aí na astronomia É. e também na física, tá? E na matemática também. Em meio a várias coisas você encontra aí as ideias dele envolvidas. Bom, então Isaac Newton ele desenvolveu três leis, certo? E ele publicou um livro. O livro é o Princípio da Matemática na Filosofia Natural. Mas enfim, as três leis. Vamos ver a primeira. Ah, outra coisa. O estudo da força, o estudo da ação de forças, chamamos de dinâmica, tá? É a dinâmica. É o que a gente está vendo agora. O estudo das forças. É a dinâmica, certo? Então, primeira lei de Newton. É a lei da inércia. De forma mais simples de entender, é um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Ou um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Eu vou escrever como está no livro, pelo menos resumir um pouco do que está no livro, e vou explicar a vocês o que é que ele está querendo dizer. Né? Vou só resumir aqui. A primeira lei de Newton, ela diz que um corpo tem uma tendência natural. Tendência natural. Eu vou parar isso aí, deixar assim. Pode ser um corpo ou os corpos, tá? Quando eu falo um corpo, eu estou falando de um objeto qualquer, uma pessoa, um carro, um apagador, uma caixa, um celular, um corpo, tá? É qualquer objeto. Uma bola, um quadrado, tanto faz.
que seria ter uma tendência natural? Ele está se referindo a, se o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. O que eu falo tende quer dizer que ele tem a maior facilidade de permanecer em movimento. Ele vai permanecer em movimento, tá? Isso é a primeira lei de Newton. O corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Também, como é uma tendência natural, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Em repouso quer dizer parado, tá? O corpo está parado aqui, ele vai permanecer parado, até que alguma força atue sobre ele. Então, se houver alguma força, ele vai se mover. Mas a tendência é permanecer parado, certo? E um corpo que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Por exemplo, a Terra. A Terra está em constante movimento, sempre girando, fazendo rotação e translação, tá? Sempre fazendo esses dois movimentos. Então, ela vai estar sempre fazendo até que alguma força atue sobre ela. Apesar que tem uma força atuando sobre ela, a do Sol. E a Lua também, tá? A gravidade, né? A gravidade da Lua e a do Sol atua sobre a Terra. Mas, enfim. Então, essa é a ideia da primeira lei de Newton. Um exemplo prático. Todos vocês já andaram de ônibus, né? Sim. Sim. De Você entra tudo. lá no ônibus. Você entra no ônibus que está em pé. Você está aqui em pé. Quando o ônibus começa a movimentar, o que é que você sente? O seu corpo vai para trás, né? Você tem que se segurar, senão você cai, não é? Sim. Porque o seu corpo estava em repouso, o ônibus se moveu, mas o seu corpo ele tende a permanecer em repouso, natural, seu estado natural. Seu corpo está parado, se o ônibus se move, ele tende a permanecer parado. Ele vai tentar continuar naquele mesmo local. Porém, seus pés estão lá embaixo e seus pés vão junto com o ônibus, né? Mas todo o resto do corpo tende a permanecer. Por isso você precisa segurar. O contrário acontece. O ônibus está em movimento e ele freia. Seu corpo vai para frente. Certo? Ok. Aqui está o ônibus. Aqui está você. Certo? Quando o ônibus freia, aí você está na mesma velocidade que ele. Indo para lá. Certo? Só que quando ele freia, ele para. Ele tende a parar. Quando ele está diminuindo a velocidade dele, você não freou, não. Você continua na mesma velocidade que ele estava. Então, o seu corpo ele é jogado para frente, porque você estava em movimento, seu corpo tende a permanecer em movimento. Certo? Isso é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, e um corpo parado tende a permanecer parado. Um exemplo ainda mais claro disso é, você está dentro do ônibus, o ônibus em movimento, e esse ônibus ele se choca contra um poste. É um poste aqui. Se choca contra um poste. O que acontece? O ônibus para. Ele não vai parar aos poucos, não, ele para de vez. Quando ele para de vez, o seu corpo estava em movimento, o ônibus bateu, mas você não. Você vai ser jogado lá para frente. Vai ser jogado lá para frente do ônibus. Tá? Porque o seu corpo estava em movimento junto com o ônibus. Quando ele parou, seu corpo continuou e você foi embora. Tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Fazer um exemplo agora. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá? Esse negócio fica solto aqui, tá? Imagine que isso aqui, essa tampa é você, isso aqui é o ônibus. Certo? O ônibus ele vai e para. Ele parou, mas você não. Entendeu? Ô, professor, Oi? acho que me depende da batida. Não, qualquer coisa. Seja uma batida ou uma redução de velocidade, você sente. Você sente que isso acontece, que o seu corpo vai um pouco mais para frente. Tá?
É esse exemplo que eu acabei de fazer. Tem um corpo aqui, tá aí em cima, então, no ônibus. O ônibus vai e para. Quando para, o seu corpo continua. Então, o seu corpo estava na mesma velocidade que o ônibus. Tá? O mesmo acontece quando está em repouso. Está em repouso, quando o ônibus sai, o ônibus vai. Mas você aqui em cima, você fica. Ó, viu? O ônibus foi, mas ele estava em repouso, ele ficou. Ele não foi junto. Então, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento e um corpo em repouso, aqui em repouso, tende a permanecer em repouso. Entendeu? Alguém não entendeu ainda? Quem não entendeu, fala ou manda no chat aí. Não entendi. Não entendeu? Só um pouco eu entendi. Oi? Pedro, Só entendi um pouco. só entendeu o quê, rapaz? Pouco. Não entendeu bem, rapaz. Você nunca andou de ônibus, não, foi? Meu Deus do céu. Andei, cara, andei. Então, Hum, nunca percebeu, eu não? tenho uma dúvida. Ô, professor, mas Fala. tipo, se, ó, eu bati o. Ó, pode ser até o carro, não sei. Eu bati. Só que, dependendo da batida, se o ônibus for mais forte, claro, né? O ônibus não vai parar de vez. Por exemplo, se for uma moto, ele não vai parar de vez. Certo. Mas ele sente o impacto, não sente? Isso que eu não Quando tinha ele sente esse entendido. impacto, quando ele sente esse impacto, ele reduz, nem que seja um pouco a velocidade, ele reduz. Mas você não. O seu corpo em cima dele não reduz sua velocidade. Porque você não bateu em nada. Quem bateu foi o ônibus. São dois corpos Claro, diferentes. Tá? São dois né, corpos. professor? Oi? Pelo contrário, aumenta, né, a velocidade do corpo da pessoa. Não, o seu corpo permanece a mesma velocidade. A mesma. O do ônibus, quem sofreu o impacto é que reduz. É que vai reduzir a velocidade dele aí. Realmente eu não vejo outra ideia melhor do que essa. Fazer o exemplo assim mesmo. E se tá, os dois estão no mesmo movimento, se um para, o outro continua. Tá? Porque o outro, se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Você pode acompanhar na imagem aí, na página 7. Tem a do ônibus também, tá? É do ônibus também. No momento inicial, o ônibus está lá em movimento, você também, e o ônibus freia. Quando ele freia, tem até a setinha mostrando que o corpo e o corpo das pessoas inclinado tende a permanecer em movimento. E embaixo tem o contrário, está lá em movimento e ele acelera. Ou está parado, acho que está parado, em seguida ele acelera. Quando faz isso, o seu corpo tende a permanecer parado, tende a continuar onde estava. Tá? Veja uma curiosidade. Se você está dentro de um ônibus, segura qualquer objeto, assim, o ônibus em movimento, tá? Você segura qualquer objeto, você joga ele para cima, ele vai descer no mesmo na sua mão, tá? Você dentro do ônibus, faz assim, ele volta na sua mão. Agora pense o que está acontecendo fora do ônibus. Ele está em movimento. Se você joga aqui em frente à casa número 1, quando ele voltar para sua mão, o ônibus não está mais em frente à casa número 1. Já está em frente à casa número 2 ou 3. Já tem passado várias casas. Então, dentro do ônibus é um espaço. Tá? Está acontecendo ali, você está na mesma velocidade que o ônibus e o objeto também. Você joga, mesma velocidade. Só que fora está diferente. Se você colocar a mão no lado de fora e jogar, quando você fizer isso, não vai voltar na sua mão. Se é o que você jogar. O objeto que você jogar, ele vai ficar para trás. Ele não volta na sua mão. Por causa do vento. Tá? Então, aí a força do vento vai fazer com que esse objeto fique para trás. Certo? Mas só Faz um preciso... teste aí, professor. Faz um teste aí, joga pra cima. Oi? E faz o teste. E, ô, Quem professor,
Mas, tipo, como sabe disso? Como que, rapaz? Sabe, tipo, que se jogar esse negócio pra cima, o negócio vai pra trás. Vai, faça experimentos. O pessoal faz experimentos e vê que isso acontece. Hum. Certo? Porque dentro do ônibus, o objeto ele não está sofrendo nenhuma força além da a força que você faz para jogar ele para cima e a força da gravidade que faz ele voltar. São as duas forças que estão atuando nele. Fora do ônibus, não. Já tem, além da força que você joga e além da gravidade que faz ele voltar, tem a força do vento, a força do ar, que joga ele para trás. Tá? Tem essas três forças atuantes. Certo? Então, essa é a força da inércia, tá? Isso aqui chamada de inércia. Tá aqui. É a inércia. Tá? Então, para não falar a primeira lei de Newton, a gente fala a lei da inércia. Certo? Então, tem um enunciado, né, no caso, como se fosse a definição mesmo da primeira lei de Newton, que é bem mais composta aí. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento em uma linha reta com velocidade constante, que é o exemplo do ônibus, né? É uma linha reta com uma velocidade aí constante, ou seja, a velocidade não está mudando. O seu corpo está na velocidade e ele vai continuar naquela mesma velocidade, a menos que seja forçado a mudar esse estado de força aplicada sobre ele. É o caso de parar, né? Está sendo forçado. Ou ele para ou ele continua aí infinitamente até bater no ônibus, né? Até bater na frente do ônibus, no caso, se ele freia. Mas é só uma definição bem didática mesmo, bem, eu posso dizer, bem científica. Uma definição bem científica aí que não é fim do nosso estudo agora. O importante é vocês entenderem como acontece a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Essa lei, a primeira lei, ela está aí tratando de que há um equilíbrio de forças. Tá? Nessa condição, a força resultante sobre o corpo ela é nula. Tá? Como assim a força é nula? Uma força ela anula a outra. Você está lá em cima do ônibus, você está em repouso. Tá? Você está em repouso. Tem umas forças que a gente vai tratar mais na frente. Mas está acontecendo aqui a força da gravidade. Consequentemente, eu acho que é a terceira lei de Newton, que é a força de ação e reação. Tá? Consequentemente, tem outra força voltando. Tá? Quando essa força faz você ir para o chão, tem outra força que faz você não entrar no chão. Tá? Na terceira lei de Newton, a gente vai ver isso. Então, essa força ela se anula com essa. Então, ela fica nula, ela se anula. Né? Por isso, o corpo se mantém o seu estado de movimento ou de repouso, porque as forças atuantes ali estão sendo nulas. Certo? Por isso, quando você está no ônibus e o ônibus está em movimento, você está ali no seu estado parado, né? Em relação ao ônibus, você está parado. Em relação a fora do ônibus, você está em movimento. Então, em relação ao ônibus, você está parado porque todas as forças atuantes elas se anulam. Tá? Então, vamos ver a segunda lei de Newton. Quer que eu desenhe ali ou... Se eu desenhar não, né? Vocês tiram a print aí, tá bom, isso aí. Primeira lei. Né? Já confiei.
Já copiou? Tirou print? Apaga. Posso apagar? Pode, já printei. Deixa eu pra lá. Sei não, oxe. Tava sem sono, agora já me deu sono, cara. Segunda lei. De Newton. Agora a gente vai ter um pequeno cálculozinho. Muito simples, muito fácil. Tá? Mas é mais na frente. Calma aí. Enquanto a primeira lei de Newton, ela define o corpo no seu estado de repouso ou de movimento quanto às forças, né? As forças resultantes aí são nulas, por isso ele permanece em repouso ou em movimento. A segunda lei, ela já trata de uma lei, como eu posso dizer, uma lei que relaciona as forças, mas que ela não é zero, tá? Ela não se anula. Ela vai conter uma aceleração. Então, vai ter as forças que estão sendo atuadas ali no corpo e vai ter uma aceleração, certo? Ou seja, a segunda lei trata da situação em que a força resultante ela não é nula. Então, temos uma definição aí que é a mudança no estado de movimento de um corpo ela é proporcional, tá, à força aplicada sobre ela. Aquele corpo ali, dependendo de qual for a força, vai ter a sua mudança de estado de movimento, o seu movimento. Deixar mais claro. Você tem um objeto aqui, se você coloca uma força de 5 newton, você tem uma reação. Certo? Se você coloca uma força de 10 newton, a reação já é maior. Tá? No caso, vai ser o dobro de vezes maior. Ela é proporcional. Quanto maior a força, maior a reação. E é proporcional. Se você colocar uma força de 5 a uma velocidade, por exemplo. Se você colocar uma força de 10, vai ser o dobro da velocidade, porque 10 é o dobro de 5. Tá? E o movimento desse objeto vai ser na mesma direção da força que foi aplicada ali. Vou escrever essa definição. Eu não quero escrever igual está aqui, porque está bem complicado de interpretar, né? Então, assim, Professor, oi. tá aqui pra mim tinha um bugado. Na mesma direção da força. Lembre-se, mesma direção, não mesmo sentido. Tá? Alguém lembra qual é a diferença de direção e sentido? Sim. Lembra? Não, Pronto. a diferença não, eu sei o que é. Oxi. Diga aí, diferença, diga É, direção e sentido. a direção é horizontal, vertical e oblíqua. Tá lendo aí, né, Moro? E... Oi? Tá lendo, né? Não, eu tô sem caderno.
caderno tá longe de mim agora. E eu também tenho o sentido é direita, esquerda, cima, baixo. Uhum. Tá. Vocês já acho que já viram proporção, né? Com o Fernando. Diretamente ou inversamente proporcional, já viram isso? Proporção. Não? Proporcionalidade? Tem como você dar um exemplo para ver se a gente lembra? Dá para eu lembrar. Tipo, por exemplo, se você tem dois trabalhadores, tá? Em um dia, eles conseguem produzir, sei lá, vamos dizer que você é cozinheiro. Em um dia, consegue produzir 4.000 pratos, 4.000 pratos de comida aí. Se eu tiver 4 trabalhadores em um dia também, eu vou ter quantos pratos feitos? Ó, se eu dobrei o número de trabalhadores, eu também vou dobrar o número de pratos feitos. Quando eu falo de proporcionalidade, se eu aumento o número de trabalhadores, eu também aumento o número de pratos feitos. É como se fosse uma regra de 3, né? Porque aqui é diretamente proporcional. Logo, x aqui vai ser o dobro também, né? E aqui eu dobrei, aqui também eu vou dobrar, vai ser 8.000, não é isso? Proporcionalidade. São proporcionais. Não? Eu acho que já. Vamos lá. Não, a gente tem que ver agora. Essa segunda lei de Newton, ela trabalha com a proporcionalidade direta. Quanto maior a força, maior vai ser aí o resultado, né? Maior vai ser a velocidade ou a aceleração, dependendo do que estiver pedindo a questão, dependendo da situação. No caso, se você dobra a força resultante, né? Aplicada sobre o corpo, sua aceleração também será dobrada. A aceleração é um pouco diferente de velocidade, tá? A aceleração, ela é uma força. Um objeto aqui. Se esse objeto ele está em movimento, ele tem uma velocidade, que é... Ele vai ter a velocidade, eu posso dizer para vocês aqui, e vai ter a aceleração, que é como se fosse a força que está atuando nele aqui, fazendo com que ele permaneça ou aumente essa velocidade. Ele tem a sua velocidade inicial, então V0, tá? Que é a velocidade que ele está aqui em um determinado ponto. E se eu quero saber a velocidade que ele está aqui nesse ponto, aqui já é o V, que é a velocidade final. Aqui é o V, velocidade inicial, e aqui é a velocidade final. A aceleração é a força que está fazendo com que essa velocidade aumente ou permaneça, ou até mesmo diminua. Se eu tiver a força aqui, ela é chamada de aceleração. E a força vai fazer esse bloco se mover. Imagine um carro. Para você mover esse carro, ligado, obviamente, você precisa acelerar. Então, você está colocando uma força de aceleração nesse carro para ele se mover. E aí ele vai atingir uma velocidade. Entenderam? Que é a aceleração. É, É a força. A força é uma aceleração. Eu estou falando de um objeto móvel. Né? É como se fosse a mudança de velocidade, a aceleração. Tá? Ô, É a professor, mudança você vai de escrever alguma velocidade. coisa, pode printar. Oi? O senhor vai escrever alguma coisa, pode printar já. Vou escrever. Calma aí. É muito ruim, cara. Fica sem fone. Ó, deixa eu tentar explicar aqui a aceleração de uma forma diferente.
A aceleração era uma forma constante, uma força ali constante. Tá? No caso, você pode até mudar aí, mas ela vai aumentar de acordo com a força que você coloca. Você tem um objeto, pode ser um objeto qualquer, tá? Se você empurrar ele com a força de 10 newton, você vai estar aumentando a aceleração dele. Mesmo que ele esteja parado ou que ele esteja em movimento já. Ele já está em movimento. Vamos imaginar que ele tem rodinha. Já está em movimento. Aí quando você colocar 10 newton, você aumenta a velocidade dele. Aumenta a aceleração dele, né? Se você coloca a força ainda maior, coloca outra força de 20 newton, você vai aumentar, vai dobrar aquela aceleração dele. No caso, quanto maior a força aplicada, maior a aceleração daquele corpo. Tá? A aceleração está diretamente ligada à força aplicada no corpo. Acho que com o cálculo aí está mais claro para vocês entenderem. Tá? Então, a força atuante ela está diretamente ligada à aceleração, tá? E, consequentemente, também à massa. E, levando em conta esse objeto aqui, se você vai no supermercado, empurrando aqueles carrinhos do supermercado, quanto mais feira tem ali, mais pesado ele fica, não é? E de mais força você precisa. Então, a massa do objeto está também ligada à aceleração e à força, certo? Quanto maior a massa, mais força você precisa fazer para que ele se mova. Então, vamos logo direto ao cálculo sem mais delongas, né? A fórmula, melhor dizendo. Uma fórmula bem legal aqui. Que é de descobrir a força resultante. Eu vou fazer escrito, depois coloco ela no papo, tá? Vai caber aqui. Força resultante era igual a massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Se quiser, pode botar um vezes assim, tá? Escrevendo ela aqui, a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aceleração minúscula, tá? O A deve ser minúsculo. Aí nós temos as unidades, né? Deixa eu botar aqui. A força. Vou botar aqui a força. A força resultante. Lembra lá que a gente viu que força é medida em Newton? A massa ela é em quilogramas. E a aceleração ela é em metros por segundos ao quadrado. Tá? Então, se no final de tudo eu pedir qual a aceleração, eu dou a massa e dou a força. Tá? Eu vou dar a massa e a força. E quero a aceleração. Quero isso aqui. Então, o resultado final deve estar em metros por segundo ao quadrado. Se eu pedir a massa, eu vou dar a aceleração e vou dar a força. E a massa tem que estar em quilogramas. E se eu quiser a força, eu vou dar a massa e a aceleração e deve estar em Newton. Tá? Certo? Certo. Eu vou printar. Então, mas já. Vai. Próxima coisa é a terceira lei de Newton, mas a aula já acabou, não foi?
No meu já. Deixa eu ver. A terceira aula é até 9h50. Acabou. Só deu para ver duas leis. É só uma aula também. O professor, nesse último A aí, é um M, uma barra e o quê? Um N, uma barra e um S. Tá pequenininho ali. É porque eu tava pensando que era um J. É um M, tá? Não N, não. Um M. M, Metros por segundo ao quadrado. Certo? Basicamente, ela diz que o, a força resultante é igual à aceleração vezes a massa. Né? No caso, a segunda lei de Newton é que o movimento ela é diretamente ligado, diretamente proporcional à massa e à aceleração. Então, quanto maior for a massa, maior vai ser a força. Quanto maior for a aceleração, maior vai ser a força. Quanto maior for a força, maior, ou menor vai ser as outras duas, né? Bom, isso aí a gente vê, maior vai ser as outras duas, mas a gente vê nos exercícios mais práticos. Próxima aula, a gente vê a terceira lei de Newton e vê também exercícios para praticar isso aí. Ok? ok. Próxima aula vai ser bem legal. É a terceira lei de Newton, ação e reação. Opa. Tchau, tchau. Até sexta. Tchau.